O vereador Carlos Bolsonaro desabafou na manhã desta quinta-feira, sinalizando que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, foi incompreendido e abandonado por muitos que o apoiavam, mesmo sem citar diretamente o nome do chefe do executivo. Carlos começou seu longo texto indagando o porquê as pessoas ditas do bem não fazem o exercício de se colocar no lugar do próximo, falando dos sacrifícios do pai. O vereador também apontou a ansiedade das pessoas que esperam uma decisão de Bolsonaro e, por consequência, criticam sua suposta inércia, dizendo que seu pai não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo. Carlos usou suas redes sociais para fazer o desabafo. Mota. Nós estamos vivendo numa era dos vídeos e dos áudios do fim do mundo, né? Todo mundo já deve ter recebido um desses. Eu recebo todo dia vários áudios e vídeos. Eles caem em duas categorias, né? A primeira categoria é do checkmate, tudo resolvido. E aí vem um áudio de uma pessoa que geralmente se identifica como um militar, é o coronel fulano de tal, e aí tem acesso a informações, participou de uma reunião. Esse é o primeiro tipo do áudio, né? O tudo resolvido. O outro é o desespero. É aquele que diz, não tem mais solução, acabou tudo, está tudo perdido, não existe mais como sair dessa situação. Mas o que nós precisamos mais agora é de serenidade. O que nós precisamos é de informações de qualidade, porque sem as informações corretas, nós estamos perdidos. Eu já falei isso aqui. Nosso papel, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa bancada, desse programa, dessa emissora, nesse momento, que é nossa missão, orientar, explicar e também acalmar. Agora, infelizmente, em momentos como esse, tem muita gente que se aproveita da confusão para tirar proveito próprio. Muitos alimentam o desespero e o pânico para ganhar protagonismo e visibilidade. Como eu já disse aqui, é importante lembrar, muitos que fazem isso não estão do lado da liberdade. Há também outros que se posicionam como críticos implacáveis. É uma turma que é rápida no gatilho para julgar. Qualquer pessoa que não pense ou haja 100% como eles gostariam ou imaginam que seria possível, qualquer pessoa, então, que não faça isso, passa a ser atacado e ofendido. Inclusive gente que está lutando pela liberdade há muito tempo, da forma que é possível, dentro do seu contexto. Olha, a luta pela liberdade é uma luta longa. O que vai nos levar a uma situação melhor, a um país onde a liberdade seja a regra de novo, não é desespero, não é ofensa, não é descontrole e não é bravata. O que vai nos levar a um país melhor é informação de qualidade, é resiliência, é resistência, é a determinação de lutar pelas coisas certas e de não entregar o país, nem a bandidos, nem a loucos. Principalmente isso, muita determinação. Coronel Gerson Gomes, está correto o vereador nesse desabafo, nessa postagem feita hoje, coronel? Eu creio que representa, né, a indignação de muita gente, mas eu gostaria de resgatar essa ideia do Mota, de que o nosso papel, de fato, é instrumentalizar, né, fornecer à nossa audiência o máximo de informação possível e dirimir esses boatos. Eu sou um defensor da liberdade das redes sociais e eu creio que elas desempenham um papel fundamental na democracia, e um dos pilares das inconstitucionalidades que estão sendo agora perpetradas é exatamente a pressuposição de que um burocrata ou alguém do poder pode avocar a si o poder discricionário de dizer o que é informação e desinformação, o que é fake news, o que é um ato antidemocrático que usa as redes sociais para poder para poder convencer outros de que aquela informação X ou Y é certa ou errada. Isso nós observamos já na época da pandemia. E hoje, graças à compra do Twitter pelo Elon Musk,
a gente percebeu que ele chegou a postar um Twitter dizendo que ali é uma plataforma de rede social e, ao mesmo tempo, é uma cena de crime. Vejam bem, ele comprou uma plataforma e gastou bilhões e traz a público o fato de que aquela plataforma era utilizada de maneira a cercear o debate, a privilegiar um espectro político e a cercear o debate de outro espectro político. Por isso que, como o Mota colocou, essas teorias da conspiração e várias coisas que surgem nas redes sociais, na minha perspectiva, elas são combatidas com informação, elas são combatidas com liberdade de expressão, como do vereador e como todos nós que nos valemos das redes sociais para compartilhar o nosso ponto de vista. Por isso, eu creio que o momento agora é muito importante, porque nós temos o nosso país em um estado de exceção, e eu afirmo isso com muita tristeza, mas o mundo todo passa por uma grande tensão entre alguns grupos querendo controlar a informação e alguns grupos querendo a liberdade para debater e, inclusive, questionar o processo eleitoral, como acontece no Brasil. É inadmissível. O que nós estamos vivendo no nosso país é o prenúncio de uma era terrível e que nós temos que todos nos unir para que as redes sociais deem liberdade, para que todos possam se manifestar e o próprio público tenha o discernimento e a capacidade de julgar o que é certo, o que é errado, qual é a melhor opinião e qual é a pior opinião. Diga, Zé. Olha, eu fico tranquilo com relação a essa história aí das mídias sociais, de que elas vão continuar. É preciso um certo tato na definição de parâmetros, porque eu entendo que uma plataforma dessa, ela não tem o direito, aí já estou falando legalmente, de tirar um associado, porque este é um contrato de adesão. Entendo que o que fizeram com a página do Paulo, por exemplo, merece uma avaliação na justiça, porque aí está uma relação de consumo, né? Quando você se filia à plataforma, você faz planos, você faz projeções e investe. Então, um caso, por exemplo, de dizer, olha, eu perdi muito dinheiro e pedir o ressarcimento, né? Afinal, essas plataformas que eu defendo e tal, acho lindo, transparente, elas não podem estar acima da legislação. É o verdadeiro novo mundo da comunicação. Isso não tem retorno, nunca. Não haverá possibilidade de exclusão ou de censura. O que eu me preocupo muito é o poder destas plataformas de entenderem o que deve ou o que não deve ser publicado e retirar da plataforma um ou outro. Isso elas não têm direito. O próprio algoritmo, que é escondido a 7 chaves, já denuncia. A gente acha que vai para todos os nossos amigos. Não, vai para onde a plataforma quer. A fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? Ela é um ponto novo nesse processo, né? Ninguém até agora, assim, presidente de partido, falou com tanta ênfase como o Valdemar Costa Neto, defendendo as manifestações. Dá até indicação de que o Valdemar vai para a manifestação de domingo, vai participar desta manifestação em frente às instalações militares, né? Porque falar só de longe e lançar vídeos como tia do WhatsApp, isso não resolve, ele tem que ir lá para frente. É isso que eu estou cobrando. Estou cobrando sempre que essas pessoas, esses líderes, tenham a obrigação de ir. Sobre o Carlos Bolsonaro, ele entende das mídias, ele entende dessa comunicação e do tempo exato, né? A gente fica na expectativa de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu entendo muito bem, porque a gente convive e escuta, né, de que existem contras, né, existem fatores contras, exatamente a possibilidade dele vir a público falar, até porque ele não tem um objetivo, não tem nada a falar e é esperar o que vai acontecer. Esta é a realidade. Diga, Fernão. Eu discordo dessa visão sobre
as redes sociais, tem muita confusão sobre esse assunto, né? Eu não acho nem que as redes sociais devem ter a mesma legislação de uma empresa privada qualquer, porque elas não são uma empresa privada qualquer. A rede social é uma reprodução matemática da realidade do planeta, né, inteiro, né? Ela não é um veículo de comunicação, ela não é nada disso, ela é a praça pública reproduzida virtualmente, né? E é nessa praça pública que se dá o discurso das pessoas, as conversas das pessoas, né? E toda a vida econômica, todas as transações econômicas se dão nessas praças públicas. Então, ninguém pode ter sozinho, né, o poder de decidir quem usa e como usa essas praças públicas, né? Isso está definido pela experiência do conjunto da humanidade inteira, né, que chegou a uma síntese preciosa lá no século XVIII, né, onde, ao fim de milênios de sangue, de suor e de lágrimas, né, o pessoal entendeu que nenhuma pessoa ou nenhuma instituição pode ter o poder de dizer o que você pode pensar, o que você não pode pensar, e o que você pode dizer, o que você não pode dizer, ainda que o que você diga seja uma coisa altamente incendiária ou nojenta ou abjeta, né? Mesmo para esses tem que estar garantida a liberdade de expressão, porque para você poder contê-lo, né, você vai ter que fazer uma lei que vai atingir todas as formas de expressão. Não dá para você prever e particularizar que só esta ou aquela forma que são proibidas. É por isso que existe essa figura da liberdade de expressão, né? E mais que isso, né, a rede social sendo esse local onde se dá toda a atividade econômica, onde as pessoas ganham a vida, né, você ser expulso da praça, dessa praça pública virtual é uma medida de uma violência inédita na história da humanidade e, portanto, de um poder inédito na história da humanidade. E toda vez que você tem uma concentração de poder, seja ele político ou econômico, né, você cria uma distorção e uma coisa teratológica monstruosa que vai acabar em tragédia, né? Isso é a experiência da humanidade que foi sintetizada nos princípios básicos da democracia que o Alexandre de Moraes está violando, né? Que são esses, né? De você ninguém pode ter o poder de impor censura, né? Você pode criar aqueles limites mínimos da calúnia, do direito de resposta, tal. Tudo isso foi objeto de séculos de discussão e a depuração que chegou foi essa não por acaso. É porque saiu dessa receitinha uma merda gigantesca, entendeu? Acaba em genocídios, em guerras mundiais, em tragédias gigantescas. Isso, nós todos estamos aqui, o século XX faz 20 anos. E foi aquilo, um banho de sangue infindável. E antes do século XX foi pior ainda, né? O mundo está melhorando muito nesse sentido, século após século, né? Porque você proíbe essas coisas que estão autorizadas para os donos das redes sociais. E no momento que você autoriza isso para os donos das redes sociais, que é o poder econômico, né, e dá para ele uma condição legal de isenção da lei que todo mundo é obrigado a seguir, né? Ele não precisa respeitar o direito de propriedade, ele pode roubar tudo que você pensou e fez e disse, escreveu, né? Ele copia e te rouba, né? Isso não deixa o seu produto ser vendido e
faz você falir, compra você na bacia das almas, fica dono de tudo. Isso é o poder econômico. Quando um poder desse fica solta, o que acontece? O poder político vem abanando o rabo, né? E se junta com ele, porque eles são iguais, eles são irmãos gêmeos, né? O poder político e o poder econômico são irmãos gêmeos, né? O poder é o poder de ter o seu saco puxado, do cara ficar te implorando. É isso que é o poder. É isso que seduz no poder. É isso que faz o Alexandre de Moraes entrar em frêmitos, né? É isso. Ele tem medo de mim. Ele tem medo de mim. Isso é o poder, né? Pode ser econômico, pode ser político, pode ser exercido por qualquer forma de violência. Então, as redes sociais não podem ter esse poder. A lei que vale para a praça pública física tem que valer para a praça pública virtual, né? O cara não pode te tocar. Se ele te tocar, a polícia vem e bate nele, não em você. Tá certo? Tem que valer as mesmas leis, né, que estão todas lá na Constituição, naquelas emendas que já foram lidas aqui 400 vezes, né? Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser e dizer o que quiser, né, e sentir as coisas como quiser e procurar, buscar a felicidade. Olha o valor dessa expressão, né? O preâmbulo da Constituição que criou a democracia moderna fala no seu direito de buscar a felicidade. Isso significa o quê? De você buscar a tua vida e solucionar a sua vida do jeito que te apraz, a você, individualmente, né? Não do jeito que parece boa para fulano, para Beltrano, ou para quem quer escrever constituições com 400 capítulos dizendo como que você tem que ir no banheiro. Entendeu? Você tem o direito de buscar a sua felicidade do jeito que você quiser. Pensem nessa expressão, busca da felicidade. Significa isso, a tolerância com todo tipo de preferência, que não interfira na preferência do próximo. Essa é a chave. Agora, por que você vai dar para o Daniel Zuckerberg, para o seu Jeff Bezos, o direito de proibir alguém de trabalhar, ou de vender o seu produto, ou de dizer o que ele pensa? Porque ele é uma empresa privada. É o quê? O fabricante de sabonete? Um cara que escreve um gibi e que você pode comprar ou não comprar? Não, não é. Você é obrigado a usar o produto dele. Porque senão você está fora da vida, você está fora da vida econômica. Então esses caras têm que seguir uma lei especial para eles, que é essa, que a humanidade depurou para o Estado, que antes era quem controlava a praça pública física, né? Então, você tem que conter o Estado e cercar ele de todo tipo de limite, senão ele te ferra, né? E o Daniel Zuckerberg é a mesma coisa. Ele é o Estado hoje. E ele não pode ter esse poder. E começar essa conversa, você dá chance para quê? Para criar Alexandres de Moraes, que encosta no Daniel Zuckerberg e fala, olha, para você poder entrar aqui nesse pedaço do mundo, você vai seguir a minha lei. E aí ele passa a ferrar um povo inteiro. Sim. É isso. Alexandre Garcia, queremos ouvi-lo também, Alexandre. Temos 3 minutos. Bom, eu entendo o Carlos Bolsonaro, que é o mais introspectivo dos filhos, né, sobre o que está acontecendo com o pai dele, né? Ele talvez não seja um recém-chegado à política e não saiba que há mariposas que ficam orbitando em torno da luz. Quando uma lâmpada começa a ser apagada, ou seja, um mandato vai terminando, as mariposas vão se transferir para o mandato futuro, né? Então tem muita mariposa que fez isso com o pai dele. Ele deve estar meio decepcionado, ou mais uma vez decepcionado com a natureza humana, né? E num mundo em que se descobre que, para ter o poder, a informação é mais importante que as armas, o domínio da informação é mais importante que o domínio das armas, né? Essa questão da humanidade está
está muito em jogo. Aqui é a nossa cultura. As pessoas ou são clientes, ou são servos, ou são súditos, né? Não tem noção de que são cidadãos que sustentam o Estado, né? Que o Estado foi feito para servir ao cidadão e que eles é que nomeiam pelo voto as figuras do Estado, que fazem as leis, né? Que aprovam os juízes, que indicam os juízes. E ficam, a gente vê pela rede social, o vitimismo e vontade de tutela. Neste momento, né? Neste momento em que eu não consigo mais imaginar que, se eu alegar a Constituição, alguém vai pensar sobre isso, vai dar bola para isso. Artigo 2º da Constituição já foi revogado no dia 29 de abril de 2020, quando o ministro Alexandre de Moraes proibiu o presidente da República de nomear um subordinado lá no outro poder. A Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes, né, autônomos. Mas hoje o ministro Alexandre de Moraes prendeu o presidente eleito da Câmara de Vereadores de Vitória, botou tornozeleira em 2 deputados estaduais da Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo. Não existe mais o artigo 2º. Assim como a liberdade de expressão e a vedação à censura, não existe mais. Não estão mais na Constituição. E aí é que eu volto à cidadania. Qual é a solução? Bolsonaro sabe qual é a solução? Não. Comandante do Exército sabe? Não. O que a gente pode prever aqui em Brasília, o que é previsível. A diplomação era dia 19, foi adiada para dia 12 e agora está marcada a posse dia 1º de janeiro. Isso é o previsível. O imprevisível, né? Pedro Malan disse que até o passado é imprevisível aqui no Brasil, né? Então, mas o povo tem que se dar conta que é o senhor, não é o vassalo. O povo é que tem que se dar conta que o Estado brasileiro foi feito para servi-lo e a Constituição foi feita para dar garantias a ele de vida, de locomoção, de direito de ir e vir, de liberdade de reunião, de liberdade de expressão, de liberdade de fala, né? De direito de propriedade, tudo isso, né? E as leis foram feitas com base na Constituição para punir os criminosos, os que avançam no direito alheio, né? Tem que se dar conta disso para tomar decisões e não ficar esperando tutela, né? É isso, Brown.